Querido, eu falo com você hoje, nessa noite, nesse domingo à noite, eu falo com você hoje sobre permanecer. Olha para esse irmão que está do seu lado e fala com ele, permanecer. Mas fala com fé, permanecer. Amém? Glória a Deus, permanecer. Eu falo sobre isso com você hoje. Eu quero hoje trazer para você uma palavra pastoral. Não é pastor, mas o senhor não é pastor, o senhor não traz palavra pastoral. Meu irmão, aqui na igreja nós entendemos que nós, como igreja, nós nos movemos dos 5 ministérios. Amém? Nós nos movemos dos 5 ministérios. Para que uma igreja ela seja fundamentada da forma bíblica, a igreja precisa se mover nos 5 ministérios. Amém? E para quem já fez carisma, já sabe quais são os 5 ministérios. Para quem não fez, deixa eu te falar rapidinho, para você poder lembrar. Você nunca mais vai esquecer. Nós temos 5 ministérios. O primeiro ministério é o ministério apostólico, o apóstolo. É esse aqui, ó. Está na sua mão. É o dedão aqui, ó. O polegar. É o apóstolo. Por que apóstolo? Você nunca vai esquecer disso. Porque o apóstolo é o único que consegue tocar em todos os ministérios. Ele toca em todos os ministérios. Como assim, pastor, ele toca? O apóstolo, ele tem um pouquinho de profeta, ele tem um pouquinho de evangelista, ele tem um pouquinho de pastor, ele tem um pouquinho de mestre. Ele toca em todos os ministérios. Amém? É o apóstolo. O profeta é o indicador. Por quê? Porque todo profeta aponta o dedo. Amém? Você nunca mais vai esquecer disso. Profeta, ele aponta o dedo. É esse dedo aqui, é o dedo que aponta. Pastor, como é que eu sei a diferença de um ministério para o outro? Meu irmão, o ministério apostólico, vou te explicar de uma forma bem fácil. Como é que você sabe que uma igreja, ela tem à frente um pastor que se move no ministério apostólico? Normalmente você não vê o pastor na igreja. O pastor não está na igreja. Cadê o pastor? Está implantando igreja. Cadê o pastor? Está abrindo igreja. Cadê o pastor? Está em tal lugar. Cadê o pastor? Normalmente não se vê. O apóstolo, ele não dá. Ele vai e vai e vai. Como é que eu sei que uma igreja, o pastor se move no ministério profético? Meu irmão, tem um monte de coisa, né? Tem coisas de Israel, tem chofar, tem cajado, tem bandeira, tem um monte de coisa, leão, águia. Meu irmão, uns moveres diferentes, óleo de unção para todo lado, né? Porque é profeta, aponta o dedo, está ali, ó, falando com você. Aqui no meio, o dedo do meio é evangelista. Por que, pastor, que o dedo do meio é evangelista? Porque, meu irmão, o evangelista gosta de ficar no meio. Gosta de ficar no meio? É, meu irmão. Você procura evangelista. Cadê o evangelista? Está no meio dos drogados, está no meio dos moradores de rua, está no meio das prostitutas, está lá, está no meio. Gosta de ficar no meio do povo. Ele vai para o meio para poder ganhar as pessoas. O evangelista, ele fala, pastor, como é que eu sei que um pastor de frente de igreja é um pastor que se move no ministério evangelístico? Normalmente, meu irmão, o pastor que se move no ministério evangelístico é aquele que no primeiro dia a pessoa já está fazendo alguma coisa na igreja. Chegou aqui um bêbado na igreja, entregou a vida para Jesus. No culto seguinte, não interessa se ele está bêbado ou não, ele já está no altar cantando, já está louvando. O evangelista, ele chama, o evangelista, ele atrai, ele fala, vem fazer, vamos trabalhar. Ele traz todo mundo para perto. É o evangelista, meu irmão, o evangelista acredita. Ele olha para a pessoa e fala, não, a pessoa pode ser a pior pessoa, mas eu acredito nela. Ninguém acredita, mas o evangelista acredita. Ele é o meio, por isso é o maior. Eu falo que o ministério evangelístico é como se fosse o maior deles, porque ele vai lá buscar. Coladinho com o evangelista, a gente tem o pastor, o ministério pastoral. Quem que é o pastor? O pastor é o que ama, é o que está perto, é o que traz para perto, é o que tira os carrapichos, que cura das feridas. Pastor, como é que eu sei que tem um ministério pastoral? O pastor, ele se move nesse ministério pastoral, meu irmão. Normalmente é isso, é amor. Amor traz para perto, está juntinho, ali o tempo todo, está cuidando e passa a mão. Não é assim. De vez em quando dá umas cajadadas, mas é cheio de amor, né? E por último tem o mestre. Por que é por último, pastor? É porque ele é menor? Não, é o mestre. Normalmente o mestre, ele está coladinho com o pastor, porque normalmente todo pastor também é mestre. O mestre é aquele que entende a palavra, ele conhece a palavra, ele traz, quando ele abre a boca, é um ensino diferente, ele traz aquele ensino e pontos. Como é que eu sei? Normalmente é aquele pastor cheio de pontos. A pregação vai ter hoje
20 pontos, e cada ponto tem no mínimo 20 versículos para poder ler, e vai lendo aquele monte de versículo, vai fazendo aquelas conexões. Meu irmão, é mestre, é maravilhoso, né? Então a gente tem ali o apóstolo que toca em todos, tem um pouquinho de todos, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Meu irmão, eu sei qual o ministério que Deus tem para mim, mas hoje eu quero te trazer uma palavra pastoral. Hoje Deus ele quer trazer para você uma palavra pastoral. Por que uma palavra pastoral, pastor? Uma palavra de direcionamento para essa igreja, para essa casa. Uma palavra para poder te ensinar como se mover nesses dias, como entender a palavra do Senhor. Amém? Então eu quero te trazer uma palavra pastoral, e é permanecer. Eu quero ler com você 2 Timóteo capítulo 4, a partir do verso 6, eu vou ler 2 versículos na verdade, o 6 e o 7, mas eu quero ler primeiro o 6, e depois eu leio o 7. Primeiro a gente vai ler só o 6, e diz assim a palavra: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, e o tempo da minha partida está próximo. Vou ler de novo: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, e o tempo da minha partida está próximo. Meu irmão, o contexto dessa carta escrita para Timóteo é o seguinte: essa, meu irmão, foi uma carta escrita por Paulo, e é a última carta que Paulo escreveu. A última carta que Paulo escreveu. Paulo, ele escreve essa carta em uma prisão. Paulo estava preso em Roma, e ele escreve uma carta para quem? Para Timóteo, seu filho espiritual. Timóteo era um filho espiritual de Paulo. Timóteo, ele não havia, na sua adolescência, ele ainda não tinha sido circuncidado. A circuncisão era feita em bebês, mas Timóteo não tinha sido circuncidado. E Paulo então, ele assume a posição de um pai espiritual de Timóteo, e ele fala: Timóteo, eu vou te circuncidar. Para circuncidar um bebê, o próprio pai, pegava ali no órgão genital da criança e cortava aquela pele, e a criança então tinha a aliança de Deus, a circuncisão. Paulo então, ele chega para Timóteo e fala: eu vou ser seu pai espiritual e eu vou te circuncidar. E Timóteo, na sua adolescência então, estava liberando que um homem que ele tinha conhecido, um homem cheio do poder de Deus, tocasse na sua intimidade. Pastor, o senhor está falando do órgão genital. Meu irmão, eu estou falando de coisa além, estou falando de intimidade, daquilo que você guarda no profundo do seu coração. Paulo foi um pai para Timóteo, porque ele tocou na sua intimidade, em segredos que Timóteo guardava, em coisas que Timóteo não conseguia abrir para todo mundo. Paulo estava ali, como um pai, para poder ajudá-lo. Paulo então, ele circuncida Timóteo, e na sua última carta, Paulo fala: eu vou escrever minha carta, a última carta para o meu filho. Paulo preso em Roma. Paulo foi preso 2 vezes. A primeira prisão de Paulo foi uma prisão religiosa, porque Paulo estava pregando sobre o caminho. Quando você lê no livro de Atos, fala que Paulo, ele estava pregando a palavra de Deus, ele estava pregando sobre o caminho. Que caminho é esse, pastor? O caminho que eu ando? Não, era Jesus. Jesus, certa vez, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Paulo estava pregando sobre o caminho. Quando você vai no livro de Atos, caminho está com letra maiúscula, então está falando do próprio Jesus. Paulo, ele estava pregando sobre Jesus, e a religião prendeu Paulo por causa disso. A segunda vez que Paulo foi preso, ele foi um preso político. Paulo, por onde ele passava, ele levantava autoridades naquela região, e autoridades queriam trazer abaixo o governo político da época, que era Roma. Então Paulo, ele se tornou um preso político, e essa foi a segunda vez que ele foi preso, e ele escreve essa carta. 2 vezes Paulo foi preso, e 2 vezes foi preso injustamente. Preso, ele escreveu essa carta, e nessa carta, nesse versículo que nós lemos, Paulo faz uma leitura da sua vida. Ele faz uma leitura, e ele está dizendo para Timóteo: Timóteo, eu vou morrer, e eu já sei que eu vou morrer. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo convence a pessoa de que são os últimos dias. Quem tem o Espírito Santo, meu irmão, sabe. Eu não sei se alguém aqui já passou por isso, não morrer e ser avisado, porque está todo mundo vivo aqui, então você não morreu. Amém? Mas eu não sei se você já passou por isso, de ter alguém próximo de você, que já chegou para você e falou assim: está chegando a minha hora, eu vou morrer. E a pessoa vai lá e morre mesmo. A pessoa teve uma premonição. Não, querido, se a pessoa for crente, foi o Espírito Santo avisando para ela: o seu tempo de encontrar com o Pai chegou. O seu tempo já com Ele. E é engraçado, meu irmão, porque quando a pessoa tem Deus e chega esse momento, ela fica em paz.
ela não fica desesperada, ela fica em paz. Só quem anda com Deus, só quem anda pertinho de Deus, pode ter essa percepção de que está chegando os dias do fim e ficar em paz. É como se Deus chegasse perto da pessoa e falasse no ouvido dela: filho, meu servo, minha serva, eu estou com saudade de você e eu quero você aqui comigo. E a pessoa ouve aquilo e ela não se apavora, ela não fica com medo. Por quê? Porque ela já tem a eternidade dentro dela. E ela sabe que ela não vai morrer, ela só vai começar um novo ciclo na eternidade. Amém? Quem está comigo, diga amém. Se você, meu irmão, já entregou sua vida para Jesus, e isso fica um alerta para a igreja, se você já entregou sua vida para Jesus, você não tem que ter medo da morte. A morte não é o fim, a morte é o início da eternidade. Então existem dois casos aqui. Primeiro caso, se você já entregou sua vida para Jesus, você não tem que ter medo. Se um familiar seu entregou a vida para Jesus, você não precisa ficar desesperado: morreu, entregou a vida para Jesus, fique em paz. Pastor, mas poxa, é uma morte, a gente fica com saudade. Sim, meu irmão, a saudade fica, mas a esperança e a fé na eternidade tem que ficar. Você é crente, poxa, você tem que crer nisso, amém? Então você tem que crer. Pastor, mas se um familiar meu que eu amo muito ainda não aceitou Jesus, cabe a você, essa semana ainda, ir pregar para esse familiar e falar com ele: aceita Jesus. Você tem que pregar a palavra para os seus familiares, para os seus amigos, falar com ele, fazer apelo. Pastor, como que faz isso? A tia da Marcela faleceu há alguns anos, ela estava já no CTI, e ela estava lá, e a Marcela falou assim: vamos lá, meu bem, visitar ela. E a gente foi lá visitar. O nome dela era Nazaré, não a Tedesco, a Nazaré. E a gente não podia entrar, que era o CTI, mas aí dei uma carteirada: eu sou pastor. Aqui em Lafayette não funciona muito essas carteiradas, não sei porquê. Aqui em Lafayette é difícil, mas aí em Barbacena, se você falar que é pastor, o acesso abre, é incrível. Aqui é mais complicado, um pouquinho. Aqui não adianta você mostrar carteirinha, você tem que pedir uma autorização lá no STF para ver se eles liberam. E aí entramos, fomos lá, eu entrei, né? Fui lá, a Marcela não pôde entrar, né, meu bem? Mas eu entrei como pastor, fui lá e eu perguntei à enfermeira, eu falei: ela está no CTI, mas ela ouve alguma coisa? Alguns casos sim, alguns casos a pessoa ouve, alguns casos a pessoa reage. E aí eu peguei e falei assim: amém. Então eu sentei lá do lado dela, puxei a cadeira, sentei e eu preguei para ela. Ela no CTI, ela estava em coma, né? Ela estava em coma e eu preguei para ela. Pastor, o senhor pregou para uma pessoa em coma? Preguei, porque ali não era o Rodolfo falando para o corpo em coma da Nazaré, ali era o Espírito Santo falando ao espírito dela. E eu preguei para ela, levei uma palavra, preguei para ela, e no final eu falei assim: Nazaré, eu vou fazer uma oração, e no final eu vou te fazer uma pergunta. E eu orei com ela, aceitando Jesus, entregando a vida dela para Jesus. Fiz uma oração com ela, pedindo para escrever o nome no livro da vida, tudo direitinho. E no final eu falei: Nazaré, se você entende essa oração, você reconhece essa oração, dá um sinal. Imediatamente os aparelhos começaram a apitar e parou. Aí eu fui chamar a enfermeira, falei: só o trem aqui deu uma doideira aí, não fui eu não, hein? E a enfermeira falou assim: não, é normal, acontece. Ela reagiu ao que você estava conversando com ela, o que você estava falando, ela reagiu. Saí, fui lá fora e falei com a Marcela: Marcela, fica tranquila, sua tia vai para o céu, fica tranquila. Dias depois ela faleceu, e é uma certeza que a gente tem: ela foi para o céu, ela está com Jesus. Pastor, como é que o senhor tem essa certeza? Porque a Bíblia fala, meu irmão, que se você entrega a sua vida para Ele, se você crê no seu coração, se você confessa Ele, Ele está ali, Ele é fiel, Ele vai te dar a vida eterna. Você tem esse acesso. Pastor, ele está errado. A pessoa errou a vida inteira, fez coisa errada a vida inteira. Agora no último momento, meu irmão, Jesus fez isso com o ladrão na cruz. Por que ele não pode fazer isso hoje? O ladrão na cruz foi errado, foi ladrão a vida inteira. No último momento ele vira: Jesus, me salva, me coloca no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Você vai inaugurar o paraíso, você vai estar comigo lá. Por que ele não pode fazer? A gente não manda, meu irmão, na salvação de ninguém. Salvação é individual. Você vai ter uma surpresa quando você chegar no céu. Qual surpresa, pastor? Você vai estar lá. Você vai olhar e falar: cheguei, eu não acredito, é o céu, eu cheguei.
Segunda surpresa que você vai ter é que você vai olhar para o lado e falar assim: ó, você também está aqui. Você vai ver esse irmão que está do seu lado aí, vai falar: você também está aqui? Eu achei que você não vinha, não? E você está aqui comigo? E a terceira novidade que você vai ter no céu, qual que é? Tem muito santarrão dentro de igreja que você vai achar assim: aquele é santo, já está salvo. Você vai chegar e vai procurar: cadê o fulano? Ah, ele não veio não. Porque muitos chegarão no último dia e falarão: Senhor, Senhor. E ele falará: afasta-te de mim, porque eu não te conheço. A gente não manda na salvação de ninguém. A gente não pode ficar mandando as pessoas para o inferno. A gente tem que pregar a palavra, orar com ela, falar: aceita Jesus agora. E deixar Deus fazer, meu irmão. É para isso que nós somos chamados. Amém? Paulo então, ele estava ali, ele estava em paz. Paulo na prisão, com as costas machucadas, com as mãos machucadas das algemas, a liberdade cerceada, e ele sabe que é a última carta que ele escreve, ele sabe que é a última fala dele. E Paulo então, ele faz uma leitura. Esse versículo que nós lemos é uma leitura de Paulo, que ele faz uma leitura de um futuro garantido. Ele está falando: o meu futuro está garantido, Timóteo, eu vou para a eternidade. O meu futuro, ele está fazendo uma leitura do futuro. Mas ao mesmo tempo que ele faz uma leitura do futuro, ele também faz uma leitura daquilo que ele viveu. E na leitura do que ele viveu, ele fala assim no verso 7: eu combati o bom combate, eu terminei a corrida e eu guardei a fé. Ele fez uma leitura de tudo aquilo que ele viveu, uma leitura saudável da vida cristã dele. Ele fez uma leitura saudável, ele não ficou floreando, ele não colocou um filtro. Ele está falando com o Timóteo: Timóteo, deixa eu te contar, de forma bem equilibrada, a vida cristã não é essa facilidade que você acha que é, não. Na verdade, Paulo é como se ele estivesse dizendo para nós nos dias de hoje assim: ei, a vida cristã não é um playground. A vida cristã não é a Disney. A vida cristã não é moleza. A vida cristã não é um morango. Não é. Você está achando que é tudo muito fácil? Não é. Essa é a leitura de Paulo para mim e para você. Olha que palavra pastoral abençoada. Essa é a leitura de Paulo para mim e para você. O Paulo que aparentemente era um derrotado. Derrotado, pastor? É. Porque se você for olhar na ótica, na visão cristã dos dias de hoje, a gente sabe que Paulo foi uma bênção, que Paulo foi o cara, porque a gente lê histórias sobre ele. Mas imagina se você nunca tivesse ouvido falar sobre Paulo, e você soubesse: Paulo está morrendo. Quem é Paulo? Paulo é um fracassado. Paulo está terminando a vida dele em fracasso. Por quê, pastor? Imagina se eu ouvir disso: ah, Paulo morreu. Quem é Paulo? Paulo, aquele que está sem igreja. Qual? Aquele Paulo sozinho, nem conseguiu casar, ficou para titio, ficou servindo a Deus e nem casou. Qual o Paulo? O Paulo pobre. Qual o Paulo? O Paulo sem dinheiro. Qual o Paulo? O Paulo sem conta bancária. Qual o Paulo? O Paulo sem seguidor no Instagram. Qual o Paulo? O Paulo que não tem nada. Qual o Paulo? O Paulo que é uma vergonha ministerial. Aos olhos humanos, meu irmão, Paulo morreu como um fracassado. Aos olhos humanos a gente sabe que não é, porque a gente conhece a história dele. Mas para quem não conhecia, olhava e falava: Paulo é um fracassado? Paulo teve uma vida ministerial vergonhosa, um fracasso? Mas Paulo, meu irmão, nas últimas falas dele, ele está falando com Timóteo: não é tão fácil ser crente como você está achando. Ser crente não é tão fácil. E ele olha então toda a sua vida e todo o seu ministério pelo retrovisor da fé, e ele fala essas três coisas. A primeira coisa que Paulo fala é essa: eu combati o bom combate. Paulo lutou, ele combateu, ele lutou. Contra o que Paulo lutou? Paulo lutou contra os religiosos. Paulo lutou contra a perseguição. Paulo foi perseguido, ele perseguiu, mas depois ele foi perseguido. Sabe o que mais que Paulo lutou? Paulo lutou contra a própria carne. Ele mesmo fala: eu tenho um espinho na carne. Meu irmão, eu estou aqui para dizer para você nessa noite que a vida cristã é um combate. A vida cristã não é um spa. A vida cristã, meu irmão, não é essa frase linda: vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Não, meu irmão, a vida cristã, posso ser muito sincero como pastor, a vida cristã chega uma hora que ela cansa. A vida cristã, meu irmão, tem embates diários, tem combates diários.
Os nossos pensamentos, a nossa mente, o nosso coração são atacados todos os dias. Tem coisa que você fica vendo na internet que está empurrando um combate para cima de você. Batalha, meu irmão, ela tem a ver. O que é batalha? Batalha tem a ver com frio e com calor. Tá calor, você vem para a igreja, mas tá frio, você vem também. Porque você está combatendo, você não escolhe. Eu vou combater só no frio. Eu vou combater só no calor. Não, meu irmão, combater você combate no frio e no calor. Combate tem a ver com fome. Combate tem a ver com sede. Nós somos atacados todos os dias, meu irmão. Combate, a vida cristã, o combate não é um parque de diversões. Se você está aqui hoje e você é novo na fé, deixa eu dizer para você, o combate, a batalha é para você que é novo na fé. Se você está aqui e fala, pastor, eu já tenho 10 anos, 20 anos, 30, 40, 50 anos na fé como convertido, a batalha também é para você, meu irmão, porque não interessa quanto tempo você tem de crente, você vai viver batalhando, você vai viver combatendo, é uma batalha diária. Tem um homem chamado Russell Shedd, ele é professor, missionário. O cara, só para você poder ter uma ideia, Russell Shedd, ele era um cara tão crente, mas tão crente, ele tinha tanto caráter, que perguntaram para a filha dele, o seu pai peca? E a filha do cara respondeu, eu não acreditava que o meu pai pecava, e eu só acredito que ele peca, porque a Bíblia fala que todos os homens pecam, porque se a Bíblia não falasse que todos os homens pecam, eu podia afirmar para você, meu pai não tem pecado. Pensa um filho falar isso do pai, um filho olhar para o pai e falar, não, meu pai não peca, meu pai é quase Jesus, ele não peca. Imagina a integridade desse homem. Certa vez, ele estava no aeroporto, sentado junto com o seu discípulo, sentado do lado do seu aluno, cada um estava lendo um livro, Russell Shedd lendo um livro, o seu discípulo lendo outro livro. De repente, eles ouvem um barulho vindo de longe, toque, toque e toque, e vem a mulher de salto alto, toque, 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 toque. Aquela mulher que se vestiu no ateliê do inferno, estava usando as roupas de Satanás, embalada a vácuo. A roupa dela tinha ausência, transparência e aderência. Ela vem, os dois sentados lendo, eles levantam os olhos, olham para aquela mulher, abaixam os olhos e voltam a ler. Aí pastor, olhou para a mulher, olhou. Meu irmão, o problema não é você olhar a primeira vez. O problema é você olhar a segunda, ou o tempo de duração da primeira. Aí que está o problema. Eles olharam, abaixaram os olhos. Depois que aquela mulher passou, o seu discípulo olhou para ele e disse, Dr. Russell, sim, pode falar. Eu não vejo a hora de ficar mais velho e mais sábio, para que essas coisas parem de me tentar. Eu não vejo a hora de ficar mais velho e mais sábio, para que essas tentações não me ataquem mais e que eu fique livre dessas tentações. Dr. Russell levantou a cabeça, olhou para o seu discípulo e disse para ele, eu também. 80 e tantos anos, eu também. Meu irmão, é diário, o combate é diário enquanto você viver. Satanás vai te tentar enquanto você viver. Por isso que é um combate diário. Por isso que é um combate diário. Paulo está dizendo, você vai ter guerra até o fim. Pastor, e aí o que é que eu faço? Você agradece a Deus, porque Jesus deixou conosco um auxiliar, habitando dentro de nós, que nos ajuda com esse combate. O Espírito Santo habita dentro de nós, e ele é como se fosse um alerta, um sinal dentro do nosso coração, um sinal que começa a piscar dentro do nosso coração. O Espírito Santo está lá. Quando você recebe aquela mensagem no privado, quando você recebe aquela notificação no Instagram, quando você recebe aquela foto, o Espírito Santo está lá, batendo, gritando com você, tocando o sino, dizendo para você, não aceita, não aceita. O
O Espírito Santo está te dando um conselho, não aceita. Por quê, pastor? Porque de um aceite pode vir uma imagem que você não deveria ver, pode vir um convite que você não deveria ouvir, pode vir uma noite em que você não deveria estar, pode vir a destruição do seu casamento que não deveria acontecer, por causa de um aceite. Pastor, mas eu caí, e agora? Agora, meu irmão, que você caiu, enfrenta o inimigo sem fuzil na mão. Você caiu, o que é isso? Você dormiu, o diabo veio e roubou o teu fuzil. Você está numa guerra. O que eu faço agora, pastor? Agora enfrenta de peito aberto o diabo, enfrenta de peito aberto e vai lutar pela tua casa, vai lutar pela tua família. Você pode até levar um tiro e perder toda a sua reputação, mas eu estou aqui para te dizer, vale a pena perder tudo para ter tua família de volta. Enfrenta de peito aberto e vai para cima, meu irmão. Cuidado. Uma noite de distração é tudo que o diabo precisa. Por uma noite, por um prato de lentilha, você pode perder a tua casa, você pode perder a tua família, você pode perder o combate. Combate, meu irmão, tem a ver com não se distrair. O diabo não dorme, querido. Você acha que o diabo tira um tempo de descanso? Eu estou muito cansado de atacar, eu vou descansar um pouquinho ali, amanhã eu volto a atacar. Não, meu irmão, ele não dorme. Pastor, então eu também não posso dormir. Não, meu irmão, você pode ter o seu tempo de descanso. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor no Salmo 121, no verso 4 diz: sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre em alerta. O guarda de Israel, ele vigia enquanto eu e você dormimos, porque o diabo não dorme. Olha como é sério. Combate tem a ver com renúncia. Combate tem a ver com renúncia. Você não faz o que te dá prazer, você faz aquilo que precisa fazer para se tornar mais forte. Você não faz o que gosta, você faz o que precisa ser feito. Quantos homens que estão aqui gostam de jogar futebol? Levanta tua mão aí. Só alguns. Levanta tua mão, você gosta de jogar futebol. Pastor, agora você vai falar que eu não posso jogar futebol. Não, meu irmão, você pode jogar futebol. Não tem problema nenhum você jogar futebol. Mas você tem que entender que agora você não é mais um menino de 18 anos na escola. Que agora você tem uma esposa em casa, você tem filhos, você tem responsabilidades, você tem uma empresa, você é um empresário, ou se você trabalha como CLT, você tem um trabalho, você precisa trabalhar no outro dia, você precisa entender isso. E não só isso, você precisa entender que você tem que ler a Bíblia, e para ler a Bíblia você precisa de tempo para ler a Bíblia. Então, se eu entendo isso, alguns prazeres terão que ser renunciados, porque você está em guerra, não num playground, numa guerra. Querido, numa guerra, enquanto alguns soldados dormem, outros ficam vigiando. Você, meu irmão, você tem que estar em alerta. Para quê? Para sua família não ser exposta ao combate, para você não ser exposto ao combate. Então deixa eu te falar algo, querido, não se distraia, senão seus filhos e a sua mulher serão expostos nesse combate. Você é sacerdote do lar, você é o guarda, e para quem é sacerdote, renúncia faz parte. A renúncia faz parte. Sabe qual que é a diferença de um menino para o adulto? É o preço do brinquedo, só essa. Criança lá quer um brinquedinho lá, 20 reais, 30 reais, 40 reais, 50 reais. Você fica todo feliz, vai lá e dá o brinquedo. Aí você vira adulto, a diferença é o preço do brinquedo. Porque agora você quer um carro de 190 mil, um carro de 250 mil. E aí você compra aquele carro e você gasta o dia inteiro lavando o carro, passando o pretinho, alisando o brinquedinho que você ganhou. Entra dentro do carro, procura um prédio na cidade que tem espelho, só para passar na frente, abaixar o vidro e falar: ó, muda o preço do brinquedo, meu irmão. Você não pode se distrair. Talvez você está aqui hoje e fala: pastor, não fala um trem desse. Eu estou dando para trocar meu carro, porque meu carro é muito ungido, meu irmão. Porque tem carro que é ungido demais. Tem carro que é tão ungido, mas tão ungido que onde ele para, ele deixa óleo. Unção, meu irmão, que por onde passa. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: combate exige renúncia.
No combate você vai ter que perder noite de sono, sim. Você vai ter que abrir mão de alguns lazeres. Eu não estou te falando para você não jogar bola mais. Não estou falando isso, pelo amor de Deus. Eu não estou falando isso. Entenda o que eu estou falando. Pode jogar sua bola, meu irmão. Pode jogar bola com os amigos. Eu estou te falando que talvez nesse tempo de combate não é tempo de jogar bola 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes na semana. Talvez nesse combate agora o tempo é diferente. Por quê? Porque antes você podia porque você não tinha filho. Agora você tem. Uma vez um jovem aí que a esposa estava grávida, estava desesperado. E ele jogava videogame o dia inteiro. Estava desesperado. O que é que vai ser da minha vida agora? Ela vai ter um filho, eu não sei, eu estou preocupado, eu preciso arrumar alguma coisa, não sei o que eu faço. Eu falei com ele, posso te dar uma dica? Ele, pode, vende o videogame, compra a fralda. Mas é o meu videogame, pastor. Mas agora você é pai. Quando você tiver condição, você compra o videogame de novo. Mas agora você é pai. Eu não estou falando que você não pode jogar videogame. Você pode jogar, meu irmão, fica à vontade. Eu estou te falando que você tem que aprender a priorizar a tua família. Ah, pastor, eu estou nem aí. Pode falar o que o senhor quiser. Todo mundo pode falar o que quiser. Eu não devo nada para a sociedade. Ninguém paga as minhas contas. Eu não devo nada para ninguém. Eu não devo nada para o senhor, pastor. Não deve mesmo não, meu irmão. Você não deve nada para mim. Mas a sua esposa e os seus filhos, quando chegar em casa, precisam enxergar um homem, não um moleque. Precisa chegar em casa e enxergar um pai. Precisa chegar em casa e enxergar um marido. Então, se precisar abrir mão de lazer para poder combater pela tua família, guerrear pela tua casa, faça. Eu já disse aqui algumas vezes: filho qualquer um faz, filho qualquer menino faz, mas para ser pai tem que ser homem. Para ser pai tem que ser homem. Tem muito menino aí que faz filho, abandona mãe com filho e tudo. Para ser pai tem que ser homem. Outra coisa que eu aprendo sobre combate: num combate você precisa treinar, você precisa se capacitar, você precisa se preparar. Você para poder questionar: por que fulano está prosperando e eu não estou prosperando? Por que fulano comprou um carro novo e eu não comprei? Por que fulano comprou uma casa nova e eu não comprei? Por que fulano consegue fazer tal viagem e eu não consigo? Porque o fulano se preparou, se capacitou, estudou, teve uma empresa e teve sucesso. E você continuou jogando videogame. Você continuou vivendo a sua vida. O problema é que as pessoas têm muita facilidade de apontar o dedo e falar: por que ele? Mas não tem coragem de fazer o que o outro fez. Eu estou falando aqui porque tem gente aqui, eu tenho certeza, que você batalhou, se esforçou, estudou, se capacitou para você estar onde está hoje. E você ainda tem amigos que olham para você e falam: não sei como é que você conseguiu chegar a isso. Não sabe, porque não estava junto contigo. Não estava ali. E aí quando você cresce um pouquinho, agora ficou metido, não olha mais. Querido, igual um menino. Falei aqui pela manhã com o Maico. Chega um menino, chega e fala: pastor, eu quero fazer missões, eu fui chamado para ser missionário. Glória a Deus, meu irmão, que bênção que você foi chamado para ser missionário. Pastor, e o que eu tenho que fazer? Olha, eu vou te dar uma primeira missão. Já que você é missionário, você vai ter sua primeira missão. É mesmo, pastor? Qual é a minha primeira missão? Terminar o ensino médio. Se você não terminar o ensino médio, como é que você quer ser missionário? Não conquistou nada ainda. Não tem nem domínio da própria vida. Continua vivendo com o pai, com a mãe. Ela continua dando todinho. Vai ler um livro, querido. Livros ajudam. Principalmente livros de autobiografia, né? Livros de autobiografia. Porque os livros de autobiografia são histórias de pessoas que lutaram, combateram e conquistaram. Vai ler esses livros, vai se preparar. Você vai aprender com os erros e acertos de alguém. Sabe o que eu aprendo, meu irmão? Quem está em combate tem que treinar. Vai vir a guerra, vai vir a tentação, você tem que treinar. Pensa numa luta de UFC. Do nosso lado direito, ele que treinou, se preparou, tem anos se preparando, estudou com os melhores, está se preparando durante anos para essa luta. E do lado esquerdo está ele que treinou na noite passada. Quem que vai ganhar essa luta? O da direita ou da esquerda? Da direita ou da esquerda? Vocês que estão falando.
ele vai ganhar. Ele treinou para isso. Pastor, mas quando chegar a guerra eu treino. Não adianta, meu irmão. Você não sabe o dia que o dia mal chega. Você não sabe quando o dia mal chega. Você tem que estar preparado. Você tem que estar jejuando. Você tem que estar orando. Você tem que estar lendo a Bíblia. Isso é musculatura espiritual. Deus está falando para alguém aqui nessa noite. Você precisa jejuar. Você precisa orar. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa ir mais para o culto. Você precisa ouvir minha palavra. Você precisa se preparar, porque está vindo uma batalha. E você tem que ter treinado para o combate. Quem aqui foi militar? Levanta sua mão aí. Serviu o exército, alguma área do exército aí. Levanta a mão, gente, não precisa ter vergonha não, vai. Levanta a mão os militares aí, 1, 2, glória a Deus aqui, ó, tem uns militares aqui. Eu não tive a oportunidade de servir, porque eu morava em Carandaí, e Carandaí não precisa de soldado, precisa de agricultor. Também não fui agricultor. Não é desculpa, Mas eu não tive a oportunidade de servir. Mas você que é militar, você sabe do que eu estou falando. Durante uma guerra militar, é militar 24 horas. Durante uma guerra, soldado é soldado 24 horas. Não tem esse negócio de, não, eu estou de folga hoje. Está tendo uma guerra, não, hoje eu estou de folga, eu vou para casa para poder descansar. Eu estou aqui para dizer para você, meu irmão, ser crente é ser crente 24 horas, porque a gente está em combate diário. Você tem que ser crente a 24 horas. Você não pode ser crente dentro da igreja e ímpio lá fora. A sua postura de crente, a sua postura de cristão, a sua postura de filho de Deus, não pode mudar no trânsito, não pode mudar no supermercado, não pode mudar com o policial na blitz, não pode mudar com os voluntários da igreja. Você não pode mudar com... Eu posso falar? Posso falar? Eu posso falar de verdade? Vou falar. Ai, Jesus. Não interessa se você não gosta do governo atual. Como crente você tem que orar por ele. Porque a gente é crente 24 horas. A gente segue a Bíblia 24 horas. Você não pode ser crente só no culto. Você tem que ser crente sempre. Querido, você tem que assumir seus erros. Você tem que parar de ficar botando os erros nos outros. A culpa dos seus erros nos outros. Você tem que parar de botar a culpa dos seus erros na igreja. Você tem que parar de botar a culpa dos seus erros no irmão. Você tem que parar de botar a culpa dos seus erros no pastor. Deus, tem gente que faz as coisas erradas e depois quer botar a culpa em todo mundo. Eu falei algo pela manhã que eu não posso falar aqui porque está filmando. Eu posso falar. Não posso, né, meu bem? Marcela disse que não. E eu preciso garantir a noite. Sabe outra coisa que eu aprendo com militar? Você que é militar, você sabe. Militar tem que ter idade mínima. Porque combate, guerra não é para menino, é para homem. Não pode ser imaturo. Querido, você tem que assumir a tua esposa. Você tem que assumir teus filhos. Isso é coisa de homem. Por quê, pastor? Porque você tem que assumir, meu irmão. Não vai ser fácil a guerra, mas você tem que assumir. Tem que ser muito homem para entender isso. Vai ter dia difícil no casamento. Vai ter dia que você vai estar desanimado. Vai ter dia que você vai estar no seguro-desemprego. Vai ter dia que o seguro-desemprego vai acabar. Vai ter dia que vai faltar dinheiro. É guerra, é batalha. Você tem que ser muito homem para poder entender isso. Você tem que ser muito mulher para poder entender isso. Que vai vir a guerra, vai vir a batalha, mas você vai permanecer. Você vai combater. Não pode ser moleque, não pode ser menino. Ai, que eu fiquei tristinho, não quero mais agora. Ah, pastor. Ai, gente, o dia que eu ouvi isso. Ah, pastor, eu vou separar. Por que você vai separar? A incompatibilidade de gênero. Merece uma cinta bem dada. Compatibilidade de gênero. Ah, pastor, eu fiquei tristinho, não quero mais.
eu vou parar com isso. Ah, pastor, umas coisas acontecem, é melhor parar, é melhor largar coisa de menino. Começar as coisas e parar. Começar tudo e parar no meio. Ah, pastor, é que eu estou meio decepcionado, vou abandonar a igreja, vou abandonar o ministério, vou sair disso ali, não vou servir mais não, pastor, aconteceu umas coisas aí, não quero servir mais não, vou abandonar a fé, coisa de menino. Tem combate, vai para o combate. Você está lá no combate, larga o fuzil e vai embora. Poxa. Outra coisa que eu aprendo sobre combate: combate é para homens e mulheres maduros. Deus te capacita para o combate. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Outra coisa que eu aprendo sobre militar: todo militar tem que ter uma identidade aqui no bolso. Por quê? Porque todo militar sabe quem é. Ele sabe qual é o seu nome, ele sabe quem ele é. Outra coisa que eu aprendo: todo militar conhece o seu armamento. Todo militar, ele conhece o seu armamento. E eu e você, meu irmão, estamos em guerra e combate diário. Você precisa conhecer o seu armamento. O armamento do crente é o quê? As escrituras. A Bíblia é a sua maior arma. Jesus usou apenas Bíblia, palavra, para combater contra Satanás no deserto. Contra toda estratégia do diabo, use a Bíblia. Mas você fica aí: ah, não sei se eu faço carisma. Faz, querido. Vai fazer o carisma, vai conhecer a Bíblia. Não sei se eu vou na casa do oleiro. Vai. É, pastor, porque eu não gosto muito desses trem de diabo. Meu irmão, vai para o diabo poder sair de você. Você não gosta muito é porque ele está aí falando na sua cabeça. Vai em nome de Jesus. Sabe o que eu aprendo sobre armamento? Todo armamento tem que ser guardado limpo. Você não pode guardar armamento sujo, tem que ser limpo. E não só limpo, você passa uma camada de óleo. Para quê? Para deixar o armamento lubrificado. O que eu aprendo sobre isso? O óleo é o Espírito Santo, o armamento é a Bíblia. Bíblia com Espírito Santo vai te ajudar, mas a Bíblia sem o Espírito Santo não te ajuda em nada. Tem gente que conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas não tem o Espírito Santo. Ficou doido, começou a criar umas teorias tudo diferente. Então, meu irmão, eu vim dizer para você: não se distraia, não deixe nenhum companheiro para trás. Eu e você estamos em guerra, nós não estamos sozinhos. Pastor, eu não estou conseguindo guerrear, eu não estou conseguindo vencer as guerras, eu preciso de ajuda. Procura o GC mais próximo da sua casa, urgente. Vai lá, senta com o líder do GC, fala com ele: eu estou precisando de ajuda, eu preciso que vocês orem por mim. Querido, se você confessar a tentação, você não vai precisar confessar pecado. Quem confessa a tentação não confessa pecado. O problema da maioria dos crentes é que espera cair para poder confessar. Depois que já caiu, a bomba explodiu, aí vem confessar. Querido, você não está sozinho. Às vezes tem gente passando pelo mesmo problema que você, e essas pessoas vão poder te ajudar. Amém? Paulo, ele disse isso: eu combati o bom combate. E ele continua e diz: eu terminei a corrida. Quem aqui corre? Quem gosta de correr? Você corre. Levanta a mão aí quem corre aí, deixa eu ver. De noite tem mais gente que corre do que hoje de manhã. O que vocês estavam fazendo de manhã? Correndo, né? Vocês me vieram no culto da manhã. Quando eu falo com vocês, corrida, o que vem na sua mente? Aposto que uns vai pensar: saúde, bem-estar, vigor. Querido, quando eu penso na palavra corrida, sabe o que eu penso? Cansaço. Corrida, cansei. Só de falar. Outro dia eu e o Marcelo estavam indo na BR ali, tinha um pessoal correndo, indo para Ouro Branco ali, tinha um pessoal correndo. Eu olhei e falei assim: um dia eu quero ser assim. Depois que passou eles, eu falei: passou à vontade, não quero não. Mas corrida, meu irmão, de verdade, corrida me fala de quê? De cansaço. Porque o que Paulo está falando sobre terminar a corrida, ele não está falando de uma corridinha não, querido. Ele está falando de uma maratona durante toda a vida, correndo sem parar. Ele não está falando de uma corridinha que você dá de manhã, uma corridinha que você vai lá num dia que tem uma corrida ali. Nós vamos ter uma corrida esse ano da Lagoinha, né, Luan? Luan está à frente dos Champions, Ministério de Esportes aqui da igreja. Já falei com ele tem que fazer uma corrida da Lagoinha esse ano. Lagoinha Runner, né? Vamos correr, vai botar todo mundo para correr.
eu vou estar na intercessão, orando para ninguém se machucar. Em nome de Jesus, ninguém vai se machucar. Querido, eu estou falando não é dessas corridinhas não. Paulo está falando, eu terminei a corrida. Que corrida? Da vida dele. Ele está falando, eu comecei a correr quando eu entreguei minha vida para Jesus. E eu não parei de correr até agora. Está chegando meu momento de morrer. Minha corrida está terminando agora. Pastor, aí cansa. Como cansa, querido? A corrida cristã cansa. Mas posso te dizer uma coisa? Quem está cansado não desiste. Quem está cansado tira férias. Quem está cansado descansa. Quem está cansado tem que parar um pouco. Quando a gente não para, a gente para de ver aquilo que o Senhor está querendo nos mostrar. Tem gente que bate no peito com orgulho e fala, pastor, a minha empresa está do jeito que está, porque a gente tem que tomar conta de tudo. Tem 10 anos, pastor, que eu não tiro uma férias. Tem 10 anos que eu estou ali trabalhando e por isso que a empresa é esse sucesso. Você não está sendo sábio. Você não está sendo sábio. Pega 3 dias, 5 dias, pega 7 dias, vai para um canto com a sua família. Esse descanso pode salvar teu casamento. Esse descanso pode salvar os teus filhos que estão indo para a droga porque não vê o pai só está trabalhando, não tem pai em casa para poder disciplinar, para poder corrigir. Quando você descansa, você começa a observar o que você não via. Adão estava triste no jardim do Éden, não tem ninguém igual eu. Deus viu que ele estava triste e falou, não é bom. O que Deus fez? Botou Adão para dormir. Quando Adão acordou, estava lá Eva, peladona, na frente dele. Olhou lá e falou assim, uau. O que precisou para Adão ver Eva? Dormir. Às vezes o que você precisa para você poder enxergar certas coisas é só descansar, querido. É só descansar. Quando descansamos, Deus nos revela as coisas. Em 2000 e... Me ajuda, meu bem. 2015, 2016. O Isaac nasceu em 2015. 2016. Em 2016, eu e a Marcela começou a ter muita crise no casamento. A gente tinha casado em 2014. Em 2016 a gente estava tendo muita crise. Por quê, pastor? Porque eu virei pastor. E aí eu virei pastor. E não era de qualquer igreja. Era de uma igreja de jovens e adolescentes. E estava tudo bem, até eu descobri que jovem e adolescente não tem dinheiro. E as contas da igreja chegam e não tem como pagar. E aí a gente começou a ter uma crise. Por quê? Porque eu trabalhava, eu não era integral da igreja. E eu comecei a pegar tudo que eu recebia da minha empresa e investir na igreja, porque eu precisava pagar as contas. Eu não tinha tempo para casa. Eu não tinha tempo para ela. O Isaac tinha nascido. Não tinha tempo para o Isaac. Era tudo igreja, 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 igreja. E a gente começou a ter umas crises. E ela, meu irmão, não estou falando que ela está errada não. Certíssima. Certíssima. Eu peguei, um dia eu virei para ela e falei com ela assim, ó, quer saber de uma coisa? Cansei. Não quero mais ser pastor, não quero mais saber de igreja. Querido, eu queria chutar o balde. Liguei para o meu pastor César, liguei para ele e falei, pastor, estou abandonando o ministério, manda um pastor para cá, não quero mais saber de ser pastor, não quero mais saber de nada disso. Pastor César, não, Rodolfo, não é assim. Eu falei, pastor, não quero mais, eu estou cansado, eu cansei, não quero mais. Pastor César, não é assim não, você precisa descansar. Passa um pouquinho, a gente recebe uma ligação do pastor Roberto, lá de Niterói. Não, Rodolfo, ó, você está cansado, vem para cá, tirar uns dias de férias aqui em Niterói na nossa casa. Vem para cá, fomos para lá, casa maravilhosa, ficamos lá, né? Ficamos quase uma semana lá, né? Ficamos lá descansando, o Isaac brincando com os cachorrão desse tamanho, enfiando a mão dele assim nos cachorros, bebezinho. Minha mãe quase dando infarto do outro lado do telefone. E a gente lá, ficamos lá, descansamos. E nesse tempo de descanso, Deus começou a me revelar algumas coisas. Eu comecei a entender algumas coisas. Quando eu voltei, falei com a Marcela, nós vamos vencer junto. Vamos para cima que a gente vai vencer junto. E Deus nos abençoou, porque eu enxerguei o que estava errado e eu consegui corrigir a rota. Para não perder o meu casamento, não perder o meu filho, mas também não perder o chamado que o Senhor tinha para mim. Eu não podia deixar perder, mas eu tinha que recalcular a rota. Eu só precisava descansar, parar e pensar. Talvez tem gente aqui que às vezes você fica estressado, você fica nervoso. Primeira coisa que você pensa,
Não, não quero mais, não quero continuar casado. Você precisa descansar e tirar umas férias. Vai descansar. Não, eu não quero mais trabalhar, eu vou largar o meu emprego. E como é que você vai pagar as contas? Você tem filho para criar. Você não deixou tua esposa trabalhar porque você falou com ela: eu quero que você fique em casa cuidando das crianças. Aí vai largar assim? Você não precisa, não é largar. Você precisa descansar. Você precisa parar, respirar, descansar. Na corrida, querido, você tem que ter foco, porque senão você vai correr em vão. Para onde você está correndo? Você acordou hoje pela manhã, para onde você está correndo? Você correu para pagar imposto? Você correu para reclamar do preço da gasolina? Qual é o seu foco? Para onde você está indo? Qual o seu propósito? Numa corrida você tem que ter foco, querido. Eu não quero chegar no final da minha vida, olhar para trás e ver que eu corri em vão. Eu quero olhar para trás e falar: eu corri, mas eu deixei um legado para os meus filhos. Mas para isso eu preciso correr para o lugar certo. Eu não posso correr para o dinheiro, eu não posso correr para a fama, para o ministério conhecido, eu não posso correr para a promoção, eu não posso correr para o reconhecimento dos homens. Está errado, querido. Para onde que eu tenho que correr então, pastor? Você tem que correr para Jesus, porque é só Ele que pode te transformar. Ah, pastor, mas e o dinheiro? Se você correr para Ele, Ele te dá. Pastor, mas e a fama? Se você correr para Ele, Ele te dá. Pastor, mas e a promoção? Se você correr para Ele, Ele te dá. Pastor, mas e o reconhecimento dos homens? Se você correr para Jesus, Ele te dá. Mas você tem que correr para ser melhor. Você tem que correr para ser o melhor pai, para você ser o melhor marido. Você tem que correr para ser uma melhor esposa, para ser uma melhor mãe, para ser o melhor filho. Você tem que correr. Não interessa, meu irmão, se estão falando bem ou mal de você. Você tem que correr para o propósito. Pouco importa a opinião dos outros quando você tem propósito. Quem tem propósito não fica preocupado com o que o outro está falando. Só corre para poder alcançar o propósito. Você não está nesse mundo para poder agradar seus amigos. Você não está nesse mundo para poder agradar seus parentes. Você está nesse mundo para poder agradar Deus. Ele que te chamou, Ele que te deu propósito. O que adianta chegar no final da vida, olhar para o bolso e falar: uau, estou cheio de dinheiro, abri o celular, minha conta bancária, que é isso? Olha esse tanto de dinheiro que eu tenho, olha os meus investimentos. Não adianta você chegar no final da sua vida e ter um monte de dinheiro, olhar para o lado e ver o seu filho chamar outro homem de pai. O que adianta? O que adianta você ficar investindo em amigos falsos? Meu irmão, quem tem amigo de verdade? Eu estou falando de amigo de verdade. Amigo de 15, 20, 25, 30 anos. Porque o tempo é a prova da amizade. O tempo é a prova da amizade. Você sai de uma igreja e vai para outra, continua sendo amigo. Amigo não termina amizade só porque trocou de igreja, não, pelo amor de Deus. Se deixou de conversar, porque, meu irmão, não é seu amigo. Não tem nada a ver. Você muda de uma cidade e vai para outra, a amizade continua. Fica sem se ver por anos, a amizade é a mesma, é como se você estivesse ali. Você compra um carro, o seu amigo de verdade vai olhar e vai falar assim: nossa, que carrão, deixa eu dar uma volta. Quando ele voltar da volta, ele vai falar: eu quero um carro igual o seu, me leva na concessionária, eu vou comprar igualzinho. Pastor, isso é inveja, né? Não, ele é tão seu amigo que ele fala: eu quero igual. Meu irmão, tem gente que vai criticar esse motor aí, né? Isso aí consome muita gasolina. Seus amigos de verdade vão falar assim: eu quero um igual, porque se é para morrer na gasolina, vão morrer nós dois. Meu irmão, quem tem amigo é rico, querido. Quem tem seguidor virtual é iludido. Sinto muito te falar. Estive pregando lá em Patinga outro dia. Liguei para um amigo meu, primeiro guitarrista que tocou comigo e primeiro baterista que tocou comigo. Era meu baterista. Depois a gente arrumou outro baterista e foi tocar guitarra comigo. Primeiro, Glauber, estava lá em Patinga. Mandei uma mensagem para ele. Falei: Glauber, estou em Patinga, vou pregar em Patinga. Ele não foi para a igreja dele, foi lá na igreja ver eu pregar. No final do culto ele saiu, né, Marcelo? Era assunto que não acabava mais. Mateus estava lá. Era assunto que não acabava mais, meu irmão. Era como se a gente estivesse ali junto. Não, amizade é isso. Não se perde durante o tempo. E você aí sofrendo por quem não olha mais na sua cara, que foi seu amigo na infância e não te convidou para o casamento. Meu irmão, para de se morrer por isso.
vai correr que é melhor. Vai correr. Numa corrida você tem que chegar até o fim. Não é correr rápido, é correr certo. Quem corre até o fim recebe um prêmio. E isso que Paulo está falando, eu terminei a corrida. Quem corre até o fim recebe um prêmio. Tem um prêmio, tem um alvo. Qual é, pastor? O prêmio dessa corrida que Paulo está falando: eu vou morar com ele na eternidade. Quer prêmio melhor que esse, querido? E Paulo, ele termina dizendo: eu combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. O que é fé, pastor? A fé, ela é um combustível. A fé, ela é usada como combustível para o combate e para a corrida. A fé é o alimento que te sustenta no combate. A fé é a água que mata a tua sede na corrida. Enquanto você lutava e você corria, você estava com fé. É isso que Paulo está falando. Enquanto eu combati, enquanto eu corri, eu guardei a fé. Ele não está falando que guardou o escudo. Ele não está falando que guardou a espada. Ele não está falando que guardou o tênis. Ele está falando que guardou a fé, porque esse era o sustento dele. Fé, querido, é continuar crendo. Fé é continuar para permanecer. Qualquer um pode crer. Você já ouviu aquele ditado? Crente todo mundo é, até o diabo, porque até o diabo crê em Deus. Você ouviu esse ditado? Crê, meu irmão, qualquer um pode crer. Mas permanecer crendo até o fim não é para qualquer um, não. Tem gente que no meio do caminho dá uma balançada. Paulo está dizendo: o meu combustível não falhou. O meu combustível me sustentou no combate. O meu combustível me sustentou na corrida. O que me sustentou foi a fé. O que me sustentou não foi a minha experiência. O que me sustentou não foi o meu diploma. O que me sustentou foi a fé. E é a fé que continua. A conversão nos tira da lama, mas é a fé que tira a lama de nós. Ela que nos ajuda a tirar a lama de nós. A religião, querido, ela só troca a roupa suja. Deus, ele te lava, e pela fé ele te dá roupas novas. É um processo de limpeza. O problema é que a gente sabe começar, e tem muita gente que começa com fé, mas tem dificuldade de terminar com fé. Numa corrida, querido, todo mundo sai na largada. Todo mundo, apitou, todo mundo sai junto. Não é difícil começar uma corrida. Não é difícil começar uma empresa. Não é difícil começar um namoro. Às vezes para alguns é, né? Pedro, Mateus. Amo vocês. Gente, se alguém quiser casar com o Pedro e com o Mateus, me procura. Eu tenho boas coisas para falar deles. Mas, querido, não é difícil começar um namoro. Não é difícil começar o casamento. Não é difícil começar um ministério. Não é difícil começar um jejum. A gente está chegando no final de jejum de 40 dias. Não foi difícil começar o jejum. Mas, meu irmão, é difícil permanecer. Você sabe do que eu estou falando. Guardar a fé me fala de permanecer. Permanecer sendo um bom cônjuge. Permanecer sendo um bom marido. Permanecer sendo uma boa esposa. Permanecer produzindo os frutos que o Espírito Santo te dá. Sabe qual que é a diferença de uma família destruída para uma família abençoada? É que uma família destruída, meu irmão, um dos cônjuges não quis permanecer, resolveu abandonar. Ou talvez os dois. Uma família abençoada é a família que um dos cônjuges bateu o pé e falou: eu não abro mão de você, e lutou para que o casamento permanecesse até o fim. Essa é a diferença de quem persevera na fé. Tem homens aqui nessa noite que já perdoaram a traição da esposa. Isso é luta. Tem mulheres aqui nessa noite que perdoaram a traição do marido. Isso é luta. Tem gente aqui que ficou endividado porque a esposa pegou o cartão e gastou demais na Shopee. Isso é lutona. Lembrei de uma pessoa. Tem jovens aqui que tentaram se matar. Isso é luta.
Tem pais aqui que choraram a noite inteira porque descobriram que o seu filho tentou suicídio. Isso é luta. Tem gente aqui que já quis matar a sogra. Quase todo mundo. Não levanta a mão não. Eu podia ficar aqui, meu irmão, a noite inteira falando de várias lutas para você. Mas eu quero só te falar dessa diferença. A diferença é que uns permanecem. A diferença é que uns botam o pé na luta e falam: eu só saio daqui na hora que eu vencer. A diferença é que uns botam o pé no combate e falam: eu não abandono esse combate, porque eu sei que a vitória é minha e eu vou até o fim. A diferença é que uns botam o pé na corrida e falam: eu só paro quando eu chegar no fim. Querido, não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos. Eles são uma bênção. Eles só estão vivendo um período de rebelião, mas eu estou aqui para te dizer: no fim vai dar certo. Numa corrida sai todo mundo junto. Ei, mas tem um que chega primeiro na corrida. E posso te dizer uma coisa? O segredo, querido, da corrida não é chegar primeiro. O segredo da corrida é chegar. Uns vão chegar primeiro, vai chegar e vai arrebentar a faixa, e vai ficar feliz e vai receber o troféu. Outros vão chegar 5 horas depois que a corrida começou. Mas não interessa. Quando ele estiver chegando lá na faixa, quando ele estiver chegando, sabe quem que está lá na faixa esperando por ele? A família, vibrando: você conseguiu! Vai conseguir. E a família, o cara chegou 5 horas depois, mas a família está lá e tá tirando foto, e está feliz, e está vibrando, e publica a foto, e fala: o meu pai venceu. Imagina os seus filhos, meu irmão, na corrida da vida, mesmo que você tenha chegado 10 horas depois, publicando uma foto sua e falando: o meu pai venceu a corrida, a minha mãe começou, teve os obstáculos, mas ela venceu a corrida. Não é chegar primeiro, meu irmão, é chegar. É chegar, isso é guardar a fé. Eu tenho tanta fé que eu não vou parar até chegar. Paulo, ele está dizendo isso: eu cheguei mal, eu cheguei quebrado, eu cheguei preso, eu cheguei com dor, eu cheguei machucado, eu cheguei julgado, eu cheguei traído, mas eu cheguei, eu completei a carreira e guardei a minha fé. Eu cheguei, os portões eternos estão me esperando, o descanso eterno está me esperando. Querido, Jesus nunca disse que seria fácil, Ele disse que estaria conosco. Você lembra da promessa que Jesus te fez no altar, querido? Lembra? Talvez tem gente aqui que esqueceu. Jesus falou com você um dia do altar: você tem chamado, você vai ser um grande pregador, você vai ser um grande evangelista, você vai para as nações. Tem gente que até desistiu de ir para as nações. Passou agora, então tem filho, tem esposa. Querido, Deus é poderoso. Antes Ele ia levar você, agora vai levar a família inteira. Para quem falou glória a Deus, vai para as nações, tira o passaporte. Quem não falou, vai para a ressaquinha. Vai lá, querido. Não só lembrar das promessas que o Senhor nos fez, mas você lembra da promessa que você fez para Ele? Tem que ser muito homem para cumprir a promessa, tem que ser muito mulher para cumprir a promessa. Porque no altar um dia você disse: é até que a morte me separe. E tem gente que esquece disso, porque é mais fácil esquecer o que prometeu para Deus no altar do que honrar a promessa. Pastor, é porque está tão difícil o casamento. Conselho pastoral: aproveita hoje. Talvez nesse culto, talvez na hora que chegar em casa, abraça a tua esposa, abraça o teu marido, abre o jogo, fala: me perdoa, me perdoa. Me perdoa porque eu falei que seria na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, até que a morte nos separe. Me perdoa porque eu não estava conseguindo até hoje, mas a partir de hoje eu vou conseguir. A partir de hoje eu vou lutar pela nossa família. A partir de hoje eu vou correr pela nossa família. Quando alguém chega para mim e fala: pastor, eu vou me separar, eu sempre digo para a pessoa: você é livre, mas existe uma segunda opção mais honrosa, mais nobre,
mais difícil, mas existe uma segunda opção. Você pode abandonar, meu irmão, e ter essa dor do abandono te acompanhando o resto da vida. É uma dor, é uma cicatriz, mas tem um caminho mais nobre, mais difícil. Qual é o caminho, pastor? O caminho do perdão. E tem que guardar muita fé para andar nesse caminho do perdão. Com o tempo você vai recebendo graça, e aquilo que era maldição, aquilo que era uma dor, começa a se transformar em cura e autoridade para outros casais. Não vou dizer 100%, mas eu posso te dizer que pelo menos metade das pessoas que têm autoridade para poder ajudar pessoas que estão em crise no casamento, elas têm autoridade porque elas também passaram uma crise no casamento, mas elas venceram. Você pode se colocar de pé no seu lugar? Eu queria que você fechasse seus olhos. Permaneça. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Se a sua esposa, o teu marido estiver perto de você, pode ficar pertinho. Permaneça. Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Permaneça. Eu vim dizer para você, querido, permanecer vai mudar a tua casa. Permanecer vai ser motivo de cura para muita gente. Feche seus olhos. Deus não errou as profecias que Ele fez para você lá atrás. Deus ainda vai te usar. Você tem chamado pastoral, você tem propósito. Deus continua firme. Difícil, querido, não é começar, difícil é permanecer. Eu sei que tem gente aqui nessa noite que está com vontade de desistir, mas essa igreja hoje, ela quer ser um copo d'água para você. Copo d'água, pastor? Sabe quando você está correndo aquela corrida, e quando você faz a curva, tem alguém te esperando com uma garrafa de água na mão, e você passa e pega aquela garrafa. Você daria R$100 por uma água agora, de tão cansado você está, de tanta sede que você está. E quando você vira a curva, tem alguém te entregando uma água, e você pega aquela água e você fala: Deus, obrigado. Tem gente aqui que estava com vontade de desistir, largar tudo, abandonar tudo. Eu não estou falando só de casamento, estou falando de emprego, casamento, ministério, tudo. Essa igreja quer ser um copo de água para você, meu irmão, uma garrafa de água. Não desiste não. Deixa essa igreja te dar essa água hoje. Tem gente nos acompanhando online, no nosso campus online. Você está acompanhando online e você fala: pastor, eu estou com vontade de desistir. Esse copo de água é para você também. Essa garrafa de água é para você também. Tem gente que está acompanhando o culto online, talvez porque já desistiu. Eu não quero mais saber de igreja, agora eu vou acompanhar só online. Essa igreja, essa casa, quer ser uma água para você. A gente quer ser essa água para você. Eu estou aqui para te dizer, meu irmão, Paulo completou a carreira. Se ele completou, você também vai completar. Paulo combateu o bom combate. Se ele combateu, você também vai combater. As mesmas armas que Paulo tinha, você tem. É o mesmo Espírito, meu irmão. É o mesmo fundamento. É a mesma palavra. É o mesmo Deus que chamou ele, que te chamou também. É o mesmo Deus que começou uma obra nele, que começa em você também. Você está num combate, ele também estava, ele venceu, você vai vencer. Você está numa corrida, ele também estava e ele chegou, você também vai chegar. Você tem fé, ele também tinha, e ele guardou, e você também vai guardar essa fé, esse combustível. O mesmo Espírito que habitava em Paulo também habita em você. Você não é mais um qualquer, você é filho de Deus. E eu quero orar por você nessa noite. Eu quero te pedir só mais alguns minutos, que eu quero orar por você. Se tiver alguém aqui que fala: pastor, essa palavra foi para mim, eu estava pensando em desistir. Tem gente aqui que estava pensando em desistir até da vida, já estava planejando como que ia ser seu suicídio. Deus te trouxe aqui hoje para você ouvir essa palavra, para poder falar para você: não desista.
Não desista. O Espírito Santo está aqui hoje para te dar esse copo d'água. Você não é pior do que ninguém. Você não é pior porque você veio aqui na frente. Você não é mais necessitado porque você vem aqui à frente. Na verdade, você só é mais dependente dele, mais dependente desse amor. Você só está dizendo para ele: Senhor, eu não consigo sozinho, eu preciso dessa água. Se você, meu irmão, está tendo esse sentimento, está vivendo isso, essa palavra foi para você. Eu queria orar por você. Queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente no altar, que eu quero orar por você. Fique à vontade. Sai do seu lugar e vem aqui à frente.